irmãos, para a nossa meditação essa noite, eu convido você à leitura em João capítulo 11. Nós vamos ler o relato aqui da morte de Lázaro e da aproximação de Jesus e seus discípulos ao túmulo de Lázaro e também junto à família. A partir do primeiro verso do capítulo 11 do Evangelho de João. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós morrer com ele, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde estava Marta, onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Até que a palavra do Senhor, nós sabemos bem o restante da história. Lázaro é chamado para fora e sai andando dali. Tiram as ataduras dele e o homem está vivo, pronto para um café da tarde, respirando e para bater um bom papo com aquele que amava tanto ele, chamado Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Essa é a história.
Mas se nós pegarmos algumas expressões chaves aqui, nós vamos perceber que a glória de Deus está em pauta. Perceba que Jesus recebe uma notícia: aquele a quem tu amas está doente. Essa é a situação. Esse é o contexto. Tem um homem amado por Jesus que está doente à beira da morte. Jesus sabe muito bem, de acordo com a sua soberania, qual é a gravidade dessa doença e o que vai acontecer com ela. E o que vai acontecer a partir dela pela sua interferência. Por isso mesmo, ele fala que essa doença não é para a morte. E que se alegra de lá não estar, porque a glória de Deus vai ser considerada. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essas são frases fortes, parecem serem fáceis para nós entendermos hoje, com a nossa experiência religiosa, mas os discípulos têm dificuldades com essas frases aqui. Ele fala sobre Lázaro não vai morrer, isso não é para a morte, Lázaro adormeceu. São eufemismos e expressões que causam confusão aqui. Afinal, morreu ou não morreu? Peraí, é para a glória de Deus, então está tudo bem. Sim, está tudo bem. Mas um homem vai morrer. E vai haver luto ali. E eu chamo você para prestar atenção sobre duas coisas que está em pauta aqui. E a morte de Lázaro não é o assunto principal. O assunto principal aqui é onde Jesus chega e de onde ele parte. De onde ele começa e onde ele chega. Ele começa falando, é para a glória de Deus. E onde ele chega? A glória de Deus. Por onde ele passa? O quanto ele amava aquelas mulheres e Lázaro. O texto deixa isso bem claro para a gente. Expressões do começo ao fim mostrando que aquele a quem tu amas, ele amava Marta, Maria e Lázaro. E depois os judeus falam, terminando o texto, vede o quanto ele o amava. Então essas questões aqui estão à mesa. A glória de Deus e o amor dele por pessoas. Como essas coisas se relacionam? Bom, nós temos que fazer uma pergunta um pouco mais trabalhada acerca da glória de Deus, para que a gente entenda do que esse texto está falando. O fato de Deus buscar a sua glória, significa que Ele tem a si mesmo como o centro de tudo. É difícil de entender isso? Acho que não. Deus se valoriza mais do que qualquer outra coisa. Deus tem a sua glória como o bem mais precioso, o algo mais valoroso. Deus tem a si mesmo por a mais alta apreciação. Deus é completamente focado na sua glória. A movimentação de Cristo, as expressões de Cristo para nos ensinar acerca de Deus, é para falar que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Nós não temos muita dificuldade com isso se você tem uma escola cristã, se você tem um currículo cristão. Isso é fácil para a gente entender. Que Deus ardia em glória inabalável, vamos dizer assim, jamais poderia ser ofuscada, uma glória radiante antes da criação de tudo, sozinho e glorioso, feliz sem a gente, sem o mundo, sem as cabras e as aves, sem o sol, sem nada, feliz e glorioso. Tranquilo para a gente mais essa? Tranquilo. Mas quando a gente começa a pensar sobre as implicações de Deus ter a si mesmo como o centro de tudo e sua mais alta prioridade, a coisa começa a ficar um pouquinho desconfortável quando a gente pensa em nós. Porque imediatamente a gente ficou em segundo plano. E se tem uma coisa que nós somos aptos para fazer desde sempre, é nos autovalorizarmos. É nos amarmos. Lembra quando Jesus falou para a gente, os maridos amarem a esposa como amam o próprio corpo? Porque ele falou que nunca foi difícil para alguém amar o próprio corpo. Não é difícil para você gostar de você mesmo. Ou você, quando enfiou o dedo na tomada, você deixou lá. Não deixou, você tirou. Não é verdade? Quando você bateu o martelo no seu dedo, pregando um prego na parede, você não repetiu o fato intencionalmente, acredito eu. Se você fez, há problemas aí que precisam ser tratados. Na saúde, você
não quer isso. Exemplos simplórios demais para que nós afirmemos uma coisa: a gente se gosta. Está tudo certo com isso. A confusão começa a ficar, e a nossa dificuldade é como que Deus, tendo a si mesmo e a sua glória como centro de tudo, se relaciona com seu amor tão apaixonado por pessoas pecadoras como a gente. Parou para pensar nisso? Porque é fácil imaginar Deus sozinho, curtindo a sua glória e fazendo tudo para a sua glória. Difícil é quando Ele decide criar um mundo, habitar com gente torta igual nós, e amar essas pessoas. E agora, como é que essa prioridade se mantém? Como é que esse foco se mantém? Deus apaixonado pela sua glória, amando pecadores. Confuso, não? Esse texto nos ilustra um pouco disso. Ele ama aquelas pessoas e vai fazer algo para a glória de Deus. Ou seja, seu apego e prioridade pela glória dele mesmo, de Deus, e o amor dele por pessoas pecadoras, como a gente. A dificuldade nossa de pensar sobre isso é extremamente natural, previsível, esperada, porque nós temos uma definição muito secular de amor. Nossa definição de amar, de sermos amados, de perceber amor, é a partir de destaque. As esposas não gostam de perguntar se os maridos as amam repetidas vezes, às vezes ao longo do dia, várias vezes. Você me ama? Aí você pode falar: poxa, eu te falei isso ontem, eu não mudei de ideia. Okay? Não é mais ou menos assim? E tem maridos também que levam esse tipo de conversa. É natural, porque a gente quer um reforço positivo, é uma forma de se perceber acariciado, se perceber amado, se perceber valorizado. Essa é a nossa forma comum de amar e demonstrar amor. Valorizar, destacar, perceber-se apreciado, destacado, colocado em primeiro plano. É ou não é? O problema é que se nós levamos esta estrutura por amor de Deus, não estou dizendo que ela é totalmente falsa, ela é verdadeira, mas se eu aplico isso diretamente ao Senhor, eu vou ter dificuldade com a verdade, porque o amor de Deus não nos coloca em prioridade. O amor de Deus por nós não é para fazermos o centro de tudo, fazer com que nós sejamos o centro de tudo. O amor de Deus para nós jamais faz isso conosco. As frases de Cristo nos revelam outra coisa. O amor de Deus para nós é provado em ter Cristo morrido por nós, certo? Lembra disso na Escritura? E esse amor de Deus por nós, tendo Cristo morrido por nós para prová-lo, para mostrá-lo e efetivá-lo, tem um resultado claro: a glória de Deus. O fato de sermos salvos no processo é o processo, não é o resultado. É algo necessário para o resultado. E o resultado é que através desse amor, tendo o foco de Deus, a glória dele, salvando pessoas pela morte de Cristo, habilita pessoas para conhecerem a Deus. A morte de Cristo faz com que pessoas mortas espiritualmente enxerguem Deus, passem a amar a Deus, conhecê-lo, ter prazer nele. Lembra do primeiro amor? Aquela vontade de conhecer mais a Deus, de ler mais sua palavra, de descobri-lo, de conhecê-lo, de ser mais amigo, mais amiga desse ser. Realmente nasce um culto em nós, uma vida de louvor surgem afetos a Deus que não existiam. Isso é resultado da conversão, e a conversão é processo, não é resultado, porque sem a conversão e a santificação que vem, gente, a gente não ama a Deus. Se Jesus não morre, a gente não é pintado de sangue vermelho, não tem pecado perdoado, mas porque Ele morreu, porque Ele nos lavou, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos salvou, agora nós podemos amar a Deus e ter comunhão com Ele. E o que isso significa?
que agora nós percebemos que fomos criados não para sermos o centro de todas as coisas. Nós somos criados para perceber Deus e que Ele é glorioso e que existe uma glória em Deus e que ela tem tudo a ver conosco. O amor de Deus por você é para que você perceba Deus. É assim que a prioridade de Deus na sua própria glória em si mesmo se relaciona com o amor dele por nós. Ele nos faz percebê-lo, ele nos faz amá-lo, ele nos volta para ele mesmo. Essa é a raiz da adoração. Percebermos-nos amados por Deus a ponto de amá-lo, adorá-lo e termos prazer na sua glória. Nós precisamos desembaraçar o assunto do amor para que a gente entenda que a glória de Deus não é uma questão de egocentrismo divino, é uma questão de convite, é uma questão de como as coisas realmente são e por que elas foram criadas. É perceber para que as coisas existem. Deus criou tudo para louvor da sua glória. Se a soberania de Deus nos ofende, nos restringe, nos deixa desconfortáveis, é porque nós não estamos tendo deleite na beleza soberana do Senhor. Um alerta grave para o nosso coração. Esse texto nos mostra Deus se movimentando, Deus indo em direção à sua própria glória, fazendo algo para louvor da sua glória, enquanto Ele demonstra amor. Ali Ele vai nos mostrar que a forma como Ele faz isso, em 3 etapas ou 3 momentos, é para Ele mesmo. E que aquelas pessoas, por mais que passam por uma experiência dolorosa e confusa, vão entender que existe um estranho amor em Deus, voltado para a sua própria glória e para a felicidade dos seus amados. Jesus faz isso de pelo menos 3 formas. A primeira delas é que Ele escolhe deixar Lázaro morrer. Observe comigo aí por volta do versículo 6. Olha o que acontece. Diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. É quase que um por isso aí, viu, gente? A preposição poderia ser diferente e o sentido ia continuar o mesmo. Quando soube, ainda se demorou. Como eu disse, facilmente poderia estar escrito assim em português: soube que Lázaro estava doente e por isso demorou 2 dias. Por quê? Porque ele tinha uma agenda, um plano. E o plano dele é deixar Lázaro morrer. Lembra que ele falou? Por vossa causa me alegro de quê? De não estar lá. Porque se eu tivesse, provavelmente ia ter que ressurgir o camarada. Ou não deixar ele morrer, né? Mas ele não está. Vai demorar 2 dias onde está e vai caminhar aqueles estádios. 15 estádios? Adivinha quanto tempo dá de caminhada? 2 dias. Chega lá, quanto tempo que o cara está morto? 4 dias. 2 dias ganhando tempo, 2 dias caminhando. 4 dias de defunto. Morreu naquele dia. Dava tempo? Dava. Ele poderia aparecer lá? Poderia. Ele poderia ter feito qualquer coisa? Poderia. Ele poderia ter evitado? Poderia. Poderia tanta coisa. Mas é assim que Jesus decidiu fazer. Deixou Lázaro morrer. Sem pressa alguma, ele caminha 2 dias de viagem aqui, provavelmente, e deixa Lázaro morrer. O seu propósito não era evitar a dor daquela família. Complicado isso. O seu propósito era ressurgir Lázaro dos mortos e as implicações disso nessa ocasião. Segunda coisa que acontece nesse texto, que a sua motivação é pela glória de Deus, que é evidenciado através do seu poder, obviamente. Ele decide deixar Lázaro morrer, a primeira coisa. Segunda coisa, sua prioridade, o seu alvo aqui, é a glória de Deus que vai ser manifestada
através do seu poder. E ele faz isso, o ponto está no versículo 4. Olha como ele revela o que ele quer. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esse é o motivo, essa é a razão, esse é o propósito de Jesus. A glória de Deus manifestada através da sua interferência, do seu poder. Qual que é o processo? O sofrimento da família e a morte física de Lázaro. Um paralelo aqui rapidamente. Isso tem que caber na nossa teologia, gente. Esses meios de Cristo têm que caber na nossa teologia. Nós temos que ser chacoalhados com a verdade de que nós inventamos Deus todo dia. De que nós temos preferências para a nossa teologia sempre. E de que nós inventamos um Deus que não permite o sofrimento na nossa vida. Esse Deus não existe. Ele existe nas nossas invenções, nas nossas heresias, às vezes de púlpito, às vezes em livros, mas na Escritura Sagrada esse Deus não existe. E nós temos que entender esse Deus, que tem caminhos estranhos, assustadores por vezes, mas cheios de glória e cheios de um amor irrevogável, mais complexo do que as nossas sensibilidades, mais complexos caminhos esses do que as nossas percepções limitadas. Deus é mais complicado do que a gente imagina. Isso não quer dizer que Ele seja defeituoso. Deus é perfeito. Ele é maior do que a gente percebe. Mas Ele nos deixa entendê-lo à medida da Escritura, conhecê-lo no tamanho da Bíblia. Nós vamos nos apegar à Escritura e perceber que isso tem que caber na nossa teologia. Mesmo que algumas horas de profundo sentimento, esse que faz inclusive Jesus sofrer e chorar ao ver o seu amigo morto, porque a morte não é uma coisa normal. A morte não é uma coisa que dá deleite em Deus. Ela é estranha. A morte é uma consequência de algo mais estranho ainda chamado pecado. Deus não gosta da morte. Deus tem problemas com a morte. Por isso Ele fala que Jesus mata a morte, porque esse mal tem que ser resolvido. Jesus chora porque a morte não é normal. Mas Ele está aqui e um dos seus meios é o sofrimento que aquela família passa, mesmo em algumas horas. Ele vai ressurgir Lázaro, ok. Mas você não pode desrespeitar o que está acontecendo no coração dessas pessoas, não é verdade? São horas de luto. E luto só passando para saber quão escuro fica a vida. Quão escura ficam as vistas. Terceira verdade sobre isso é que tanto a decisão de deixar Lázaro morrer, quanto essa decisão ou motivação de fazer tudo para magnificar a glória de Deus, são expressões de amor por Marta, Maria e Lázaro. Esse meio que Jesus escolhe, a sua motivação é para demonstrar amor. Versículo 5 diz isso. Nos revela exatamente esse ponto. Atenção ao texto. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí ele se demora e chega atravessando aí o processo que nós estamos vendo acontecer. Ele amava essas pessoas. Muitos de nós, muitos cristãos, novos, mais de idade, experientes e inexperientes, muitos entrariam no barco da murmuração, entrariam no barco da incompreensão, e isso é a coisa mais natural do mundo, pelos meios que Jesus escolheu fazer as coisas aqui. Se isso chegasse na sua vida, como é que Ele deixa Lázaro morrer e aquelas pessoas sofrerem para fazer isso? Eu sei que é para a glória dele, mas Jesus tem o direito de fazer isso. Isso não soa para nós um pouco egoísta? Cruel? Insensível? Talvez soe exatamente assim para nós. Sejamos honestos. Porque nas atitudes humanas, se nós fazemos algo desta forma, vai expressar exatamente egoísmo. Talvez porque nós somos imperfeitos
E tudo que fazemos para o nosso próprio louvor falha, porque nós não merecemos louvor. Mas Jesus faz para a sua própria glória, através daquela experiência. O que isso mostra é que as pessoas colocam a vida livre de sofrimento muito acima da glória de Deus. Nossa forma de viver é concentrada em nos afastarmos da dor, natural que seja. Só que nós precisamos entender que a vida é passageira e ela vai ter processos dolorosos e incompreensíveis para a glória de Deus. Quanto mais distantes estivermos de deleite na glória de Deus, mais difícil vai ser entender, aceitar e experimentar os processos de Deus. Quando fala em Romanos, nada vai nos separar do amor dele, nem fome, espada, nudez, perseguição, morte. Nada vai nos separar do seu amor. E lá em cima ele declarou que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque Deus tem um foco no nosso bem, Ele nos ama. O problema é que todas as coisas incluem fome, espada, perseguição, nudez. Incluem. Mas nem sempre isso cabe na nossa teologia, meus irmãos, porque a gente está querendo construir novo céu e nova terra no nosso condomínio. Não é para agora, gente. Por mais que tenha alegrias na nossa vida, deleites, casamento, amor, paixão, diversão. O Mickey. Não é para agora a glória, o deleite final. Por mais que tenhamos alegrias agora, essa vida é passageira, estamos a trabalho e os processos podem ser dolorosos para revelar a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Como meu coraçãozinho imaturo precisa entender isso. Eu preciso engolir isso. A ponto de experimentar, ter coragem para viver a vida que o tempo exige ser vivida, o tempo que está passando e vai acabar, e aí virá o que é eterno. Jesus está preparando um novo céu e nova terra para o deleite, para o descanso, onde nossas alegrias aqui ficarão envergonhadas. Tamanha a glória e a perfeição preparada. Nós estamos num tempo de trabalho. Nós estamos num tempo do tempo. E o tempo é assim. Para a maioria das pessoas, o amor é algo que coloca o valor humano em destaque. O bem-estar humano no centro de tudo. Por isso fica difícil de entender a glória de Deus e o amor dele por nós. Mas a gente não deve ensinar Jesus como amar. A gente não deve ensinar o Deus amor como expressar amor. É melhor aprender com ele, esse é o convite do texto de João 11. Ver Deus amando enquanto está completamente focado na sua glória. E a gente tentar casar essas duas coisas no nosso coração. Deus fez tudo para a sua glória, e Ele faz isso amando você. Mas Ele quer te levar para a glória dEle. Efésios nos mostra isso no primeiro capítulo, uma carta de louvor a Deus, uma carta de enaltecimento ao que Deus fez por nós. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do seu Filho, de certa forma isso é afirmado. Paulo vai nos mostrando com a plenitude de Deus, como Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, do céu para cá, como que isso é abrangente, como que isso pega passado, presente e futuro, como que isso pega eternidade para trás, eternidade para frente, pega tudo, para falar que nós somos amados, queridos, escolhidos, guardados, apreciados, tudo isso. Mas você vai encontrar preposições nos mostrando o porquê disso. Para louvor da glória da sua graça. Para manifestar a glória do Pai. É para isso que Ele nos ama. Para nos levar para Ele. Porque Ele sabe que só vale nos amar se Ele nos deixar felizes. O que a gente não sabe é o que realmente faz o coração do homem feliz e das mulheres satisfeitos e plenos. Sabe o que é? Aquilo para o qual nós somos criados para. O propósito para o qual a vida humana foi inventada. Sabe para quê? Deus. Nós somos feitos para Ele. Longe dEle, nós nos desumanizamos. Perto da sua luz,
nós enxergamos a verdade e o que é ser gente. Amados por Ele, nós o percebemos e vamos caminhando para o que ou para quem fomos criados, para nos envolvermos com a glória de Deus. Por isso que em João 17, versículo 24, Jesus diz assim, orando ao Pai: a minha vontade, Pai, é que onde eu esteja, estejam também aqueles que o Senhor me deu, para que vejam a minha glória, glória com a qual me amaste antes da fundação do mundo. Está entendendo por que Deus te ama? Para que você o veja e veja a sua glória, para que você seja com Ele, para que você seja dele, para que você esteja com Ele. Jesus quer te ver feliz porque Ele te ama, e Ele quer fazer tudo isso porque Ele ama a sua glória, Ele quer te misturar com a glória dEle. Assim o céu vai ser mais apreciado pelo nosso coração. Assim esperar Jesus vai ser algo realmente de verdade para o nosso coração. Eu não vou ficar com medo da volta de Cristo, dele me roubar das minhas alegrias, porque eu começo a perceber que a glória de Deus é algo desejável. Isso é difícil para a gente entender, porque a gente tem um amor a Deus fraco, simplório, pequeno. Afinal de contas, a gente está afundado na nossa vidinha, é ou não é? Afundado nas nossas prioridades, meus irmãos, afundados completamente imersos no nosso trabalho, na nossa próxima viagem, no nosso próximo desafio pessoal, projeto, aquisição, carreira, rótulo, status, conforto. E a vida é isso. E a glória de Deus, que é o centro de tudo, motivo para o qual nós somos inventados, criados. Essas coisas parecem tão distantes às vezes. Eu te convido a tentar aproximá-las, a tentar pensar mais em Deus, na sua glória. Pensar em Deus como o centro de tudo, para quem sabe Ele se torne o centro dos seus afetos, dos meus, que Ele ocupe minhas prioridades. A alma foi feita por Deus, a vida foi criada para Ele. Nós só vamos ter descanso e satisfação se formos para Ele. Jesus mostra exatamente isso nesse texto. O amor de Jesus sofre, não para nos fazer o centro, mas para nos mostrar que Ele é o centro. É por isso que é por isso que Deus fala em Isaías, finalzinho da profecia, lá em 43, versículos 6 e 7, trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, os que formei e fiz para a minha glória. Deus está juntando o seu povo para si mesmo, para a glória dEle. É assim que a glória dEle, sua total prioridade, se relaciona com o amor dEle por gente como a gente, nos levar para Ele. A pergunta que fica é o seguinte: você ama a Deus? Você tem afetos para Deus? Você prioriza o ser glorioso? Ele é o centro. Ele é o que te faz respirar. Seus sonhos têm a ver com a beleza de Deus. Contemplação, deleite. Eu encerro com 2 parágrafos de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: Deus, ao buscar sua glória, busca também o bem de suas criaturas, porque a expressão da sua glória pressupõe a felicidade delas. Em comunicar-lhes sua inteireza, Ele o faz para si mesmo, porque o bem de suas criaturas, o qual Ele busca, está na sua estreita união e comunhão com Deus. Deus é o bem de seus amados. Assim fica mais fácil entender que Deus pode buscar o bem da criatura, a sua felicidade, começando por sua suprema consideração por si mesmo, pois a felicidade da criatura procede da apreciação por Deus, da contemplação da sua glória, em estimá-la, em amá-la, em ter prazer nela,
a glória de Deus. Fomos criados para Deus, projetados para a sua glória. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, para que nós possamos entender que a nossa felicidade está atrelada inseparavelmente da glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Não erre o alvo da vida. Que eu não erre o alvo da vida. Que eu aprenda a ter prazer na glória de Deus e a amá-lo mais, junto com a minha igreja. Vamos orar. Deus, cabe a nós te pedir unção, consagração e avivamento. Precisamos de movimentações radicais do Senhor em nós e do teu Espírito, para nos despertar do sono e perceber a beleza da tua glória. Obrigado por nos amar enquanto glorifica o teu próprio nome. Em Jesus é que nós falamos contigo. Amém.